Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus te abençoe mais essa oportunidade. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estiver se inscrevendo, divulgando essa mensagem, compartilhando para grupo, famílias e, quem sabe, grupos da sua igreja. E também não deixasse de acionar o sininho toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação. Que Deus te abençoe, nos abençoe nessa nova oportunidade. Quero estar trazendo uma palavra de reflexão, uma palavra de alerta para o teu coração. Não quero aqui estar falando de denominações, não quero estar falando de líderes, citando nomes, mas ainda que eu não possa fazer isso, além de ser antiético, pode ser um crime. Mas eu quero estar trazendo um alerta para o teu coração nessa oportunidade em que o Espírito ele tem assim, me incomodado acerca desses últimos dias da Igreja de Cristo na face da terra. Se há um assunto, irmãos, em que a Igreja ela não tem percebido, a Igreja de Cristo ela não tem observado, é justamente isso. É que Cristo, Ele está às portas, Ele está voltando. E Ele vai levar a sua igreja. E o que me preocupa não são aqueles que estão fora da igreja, ainda que me preocupa muito, que o nosso desejo é que todos se convertessem, mas a preocupação é o fato da igreja ela estar justamente como se estivesse dormindo. Não se desperta para esse grande assunto que é muito importante nesses dias atuais. Eu queria estar meditando com os irmãos em alguns textos da Bíblia, mas eu quero tomar como base a carta de Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo 13, em que diz assim: Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós vemos que esse texto ele fala de homens perversos, impostores, e irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, nós vivemos um momento hoje, eu creio que um dos mais preocupantes para as igrejas, para os líderes que têm um compromisso com as almas. Aí você fala assim, mas pastor, todos os pastores, bispos, apóstolos, apóstolas, missionários, missionárias, todos eles têm um compromisso com as almas. Engano seu, me desculpe estar falando a verdade, mas é engano isso. Nem todos têm um compromisso. Nem todos estão preocupados se você vai encontrar o caminho da salvação ou não. Tire isso pelo o que você ouve na tua igreja, pelo que você ouve, talvez até numa roda de amigos cristãos, aquilo que é pregado dentro no púlpito da sua igreja. Você pode avaliar a palavra que é ministrada. Que tipo de palavra tem sido ministrada? E nós vivemos hoje, infelizmente, irmãos, esse pior momento da igreja, em que a igreja ela não percebe. Por mais inteligente que nós somos, eu sempre falo no meu ministério, a admiração que Deus nos fez uns seres muito inteligentes. Nós somos seres inteligentes. Nós somos diferenciados dos animais, meus queridos irmãos. Os animais eles não podem mudar aquilo que é a sua natureza, nós podemos mudar. Nós podemos mudar essa nossa natureza pecaminosa para uma natureza santa, uma natureza humana para uma natureza completamente revestida pelo poder de Deus. Nós podemos mudar. Eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem.
Aquele animal que foi criado desde o início dos séculos, desde o início do mundo em que o nosso Deus criou, todos os animais selváticos, domésticos, aquele que nasceu para comer, para ser carnívoro, ele vai morrer carnívoro. Esse animal, ele não vai chegar a um ponto e vai dizer, eu me cansei. Ele não vai ter o raciocínio de dizer, eu me cansei de comer carne, agora eu quero comer ervas. Não, ele nasceu, ele é carnívoro. E todo animal herbívoro, ele nunca vai um dia parar para pensar e vai desejar comer carne, porque ele é herbívoro. Ele só come ervas. Ele não pode mudar a sua natureza. Mas Deus nos fez seres inteligentes, seres que nós podemos parar, analisar e ver que nós podemos ser melhores. Muitas vezes sendo melhores olhando as Escrituras, e muitas vezes até lendo um bom livro, e muitas vezes até olhando para o erro que muitas pessoas cometem, para que nós não possamos cometer os mesmos erros, andar pelos mesmos caminhos. Então nós somos uns seres, irmãos, inteligentíssimos que o nosso Deus fez. Por isso que nós somos o quê? A coroa da criação de Deus. E quando nós lemos textos como esse, em que nós vemos, irmãos, que olhamos para o progresso do mundo, e nós vemos pessoas, irmãos, desejando, e principalmente nós como cristãos, o nosso desejo, irmãos, era que o mundo mudasse. O nosso desejo é que as pessoas se conscientizassem da existência de um Cristo poderoso, da existência de um Deus maravilhoso, de um Deus amoroso, longânimo, compassivo, benigno, mas que também Ele é justiça. Esse é o nosso desejo. Que todo ser humano, que são todos inteligentes, dentro das suas limitações, mas são inteligentes, pudessem parar para analisar, irmãos, a importância da existência desse Criador em nossas vidas. Mas nós vemos, irmãos, que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E nós vemos hoje que o progresso, a palavra ela é progresso simplesmente porque ela está progredindo, seja para o bem ou para o mal. Ela progride, é o progresso. Mas o progresso ele está indo para o pior, para o caminho do pior. Nós não vemos, irmãos, o progresso para o caminho do bem, para as coisas do bem. Está caminhando para as coisas do mal. Por isso que Paulo fala aqui nessa carta de Timóteo, ele fala que homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, e o que às vezes não vou dizer nem que nos preocupa, mas que nos entristece, são pessoas que são levadas por esses impostores. Homens impostores, mulheres impostoras. Mas a Bíblia, irmãos, ela se cumpre. A Bíblia se cumpre. Muitas pessoas não acreditam, irmãos, que Deus nos deu um livre-arbítrio. Tem alguns líderes que eles dizem que Deus ele não nos deu um livre-arbítrio. Eu acredito que Deus nos deu um livre-arbítrio. Deus não me fez robô. Assim como Deus deu o livre-arbítrio para os anjos, Deus deu para nós. Se não fosse assim, irmãos, os anjos eles seriam obrigados a ficar com Deus lá na glória. Eles não ia cair a terça parte do céu junto com o nosso arqui-inimigo, com Satanás. Não ia. Até Lúcifer, ele teve um livre-arbítrio. Ele tomou uma decisão por si. A terça parte do céu de anjos tomaram a decisão de ficar do lado dele. Então, assim como os anjos, eles tiveram, Lúcifer teve, os anjos tiveram,
que caíram com ele a oportunidade, naquele momento, de parar e analisar, eles tomaram a decisão errada nos seus livre-arbítrios, nas suas decisões. E a humanidade, irmãos, ela tem esse livre-arbítrio. Nós, como cristãos, nós temos um livre-arbítrio de tomar nossas decisões. E muitas pessoas tomam suas decisões erradas e depois querem culpar a Deus, escolhem seus próprios caminhos, escolhem seus próprios deuses, seus próprios adoradores, seus ídolos. E depois as coisas não dão errado, não conseguem o efeito, não conseguem o benefício, a resposta daquilo que elas desejavam, que elas desejam em seus corações, e depois querem culpar a Deus. Quantas pessoas, irmãos, elas querem culpar a Deus por decisões erradas, por caminhos errados. E depois ela diz: Senhor, meu Deus, por que tu não me falou? Mas de primeira instância, vamos colocar assim, primeira decisão, as pessoas, irmãos, elas não perguntaram a Deus: Senhor, o que tu acha disso? Isso que está sendo falado, está sendo orientado, vem de ti? Esse homem que está usando, há muitas pessoas, irmãos, que acham porque grandes líderes, irmãos, usam os púlpitos, colocam uma placa linda, luminosa nas suas denominações, fazem panfletagem que parece panfletagem políticas, acham que são os grandes, os maiorais, os ungidos do Senhor. Jogação de capote, jogação de casaco, passa casaco nas pessoas, acha que isso são ungidos do Senhor, irmãos. Tudo fantasias, tudo mentiras. Mas, pastor, então o senhor não acredita não acredita no poder de Deus. Acredito no poder de Deus. Mas acredito mais na vida de Cristo, em Cristo na minha vida. Acredito que Cristo, Ele está às portas, pronto para nos arrebatar e levar para a sua glória. Cristo não leva, apesar que Cristo não criou uma igreja. Cristo não levantou, irmãos, um grupo de cristãos, de seguidores, de pessoas que iriam influenciar, irmãos, a sociedade, influenciar o mundo, para agir dessa maneira, andar do jeito que está andando, usando para seus benefícios próprios. Por isso nós vemos, irmãos, que esse texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, ele fala de um progresso em que ele caminha na direção das coisas do pior, irmãos, do pior. Por quê? Porque simplesmente o pior já tinha sido escolhido. As pessoas já tinham escolhido como alvo da sua vida, como meta da sua vida. Aí as pessoas, muitos vão querer dizer na sua inocência: mas eu não sabia, pastor, que era errado. O grande erro foi deixar o seu ego gritar primeiro. Aí muitas vezes a necessidade, e é nessa necessidade é que o inimigo ele age. Eu falo muitas vezes quando vem nesses assuntos, quando foi que o inimigo ele atentou mais ferozmente, mais tenazmente Cristo lá no deserto, na tentação no deserto? Quando foi? Foi assim que Jesus chegou lá? Foi no momento em que Jesus ainda estava fortalecido, com vigor, com a alma fortalecida, emocional forte, seu corpo físico ainda estruturado da boa alimentação? Foi nesse momento? Não, você vê, o inimigo ele esperou o momento certo para ele. No momento em que Jesus estava já cansado, exausto, com fome, com sede, e aí o inimigo ele foi atacá-lo, lhe oferecer todas essas coisas que ele poderia dar: o mundo, cidades, poderes. Você está pensando que o inimigo ele vai te atacar quando você estiver forte? Não. Ele vai te atacar quando você estiver fraco, necessitado, passando dificuldade, problemas, com crises. É no momento em que você estiver pensando em desistir, abandonar tudo, é aí que ele vai te oferecer justamente o seu prato,
a sua bandeja com as suas especiarias, as suas diversidades de coisas que vão satisfazer o teu coração, o teu ego. Então, por isso que ele fala aqui, o pior já tinha sido escolhido. Muitas pessoas já tinham escolhido, tomado decisão. E o que acontece hoje em nossos tempos tem sido diferente. As escolhas, as decisões. A mesma coisa que fala na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele fala, ora, o Espírito de Deus, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muitos. O Espírito que afirma, o Espírito de Deus, que nos últimos tempos, irmão, nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós nunca vimos tanta crise no meio do cristianismo. Tantas coisas, irmãos, que nós ficamos assustados, que tem invadido nossas igrejas. Coisas, irmãos, que a Bíblia ela proíbe. A palavra de Deus ela proíbe. Estão entrando dentro das igrejas. E não estou falando, irmãos, de pessoas ignorantes que não conhecem, mas as pessoas que conhecem, os grandes teólogos, os grandes líderes teólogos, chamados ministros de Deus. Estão levando heresias para dentro das suas igrejas, para educarem as suas crianças e não têm observado porque não querem, porque se olharem para a Escritura, eles vão ver que eles estão errados. Mas aquilo traz o quê? Traz público, traz respostas financeiras. Então se traz público, se traz resposta financeira para continuar dando um benefício, um recurso de uma vida confortável, para que eu vou tirar? Aí as pessoas, irmãos, vão lá nas cartas paulinas e pegam alguns textos, sabe, separados e diz, não importa da forma que o evangelho é pregado, não importa que ele é pregado. Será que é isso, dessa maneira que Paulo está dizendo? Será que é isso? A colocação desse texto é isso? Não importa. Não importa que está sendo pregado. Não importa que as pessoas estão ali, estão sendo tratadas. Mas será que elas estão sendo alimentadas? Será que elas estão sendo alimentadas e estão saciando as suas sedes espirituais, tendo alimentos espirituais? Mas a necessidade da pessoa física, às vezes a necessidade da alma, ela é muito grande. Mas a pessoa ela está com uma dificuldade tão grande física, talvez enferma, talvez num estado crítico de depressão, talvez desempregados, passando dificuldade financeira. Então o que grita? É a alma que está sedenta de uma palavra viva ou é o corpo físico que necessita de um alimento, de algo para o seu corpo físico, para lhe sustentar? Claro, irmãos, o nosso emocional, ele vai gritar por coisa que é físico, aquilo que eu preciso para o meu corpo físico. A minha alma, ela se alimenta depois. Então por isso, irmãos, é que está surgindo, é que esses falsificadores da verdade, esses mentirosos gananciosos, essas mentirosas falsificadoras da verdade, elas estão usando isso para aproveitar de você, aproveitar da sua dificuldade, do seu problema, da sua fragilidade, porque é como o diabo tentou fazer com Cristo lá no deserto, na tentação no deserto. Enquanto ele estava fortalecido, o diabo não se apresentou, mas quando ele se sentiu fragilizado, cansado, fraco, com sede, com fome, se sentiu só, aí o inimigo chegou. Aí ele ofereceu todas as bandejas, tudo o que ele podia oferecer. Não era nada dele. É assim que ele faz. Ele é ladrão, ele é usurpador, ele é mentiroso. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas as pessoas não entendem isso. Se você aceita alguma coisa do diabo, tu está aceitando coisa roubada que não é dele, que ele não tem nada. Ele é um ladrão, ele é um mentiroso, um ganancioso. E se você está recebendo alguma coisa na mão dele, é coisa roubada que ele tirou de alguém e está colocando para você nas suas mãos. Por isso que a palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, nós vemos, meus queridos irmãos, que são escolhas.
a necessidade do corpo físico, mental, fragilizado, vai gritar na frente da alma. E é isso que esses enganadores perversos, mentirosos, enganadores, que enganam, estão sendo enganados também, não estão sabendo disso. Estão sendo enganados porque estão sendo veículos manipulados por Satanás, enganados pelo inimigo, mas ele não abre os seus olhos e precisa disso. Por isso que esse texto, ele fala de chamada apostasia. Entende bem uma coisa, apostasia não é para as pessoas do mundo, não. Apostasia é somente para cristãos. Só cristão, só um cristão pode apostatar da fé. As pessoas do mundo não. Eles vão apostatar de quê? Mas nós, como cristãos, nós podemos apostatar da fé, abandonar a fé, deixar de crer em Deus, buscar primeiro as coisas que vêm do mundo. E um texto, irmãos, que hoje está vivenciando, que está gritando mais hoje em nosso meio, é aquele que Cristo disse: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas, irmãos, esse texto ele está sendo ao inverso. Buscai primeiro as coisas desse mundo, e depois vem o reino de Deus. Quantas pessoas nesse momento, irmãos, estão dentro das nossas igrejas buscando primeiro as coisas do mundo. Quando eu falo coisas do mundo, é coisa que esse mundo pode me oferecer, são coisas terrenas. Por que vai buscar o reino de Deus, irmão, se está desempregado, está doente, está com crise no lar, está com crise financeira, está endividado? Eu tenho que buscar, são as coisas que o mundo me oferece. Aí o reino de Deus ele vem depois. E quantas pessoas, irmãos, elas estão dessa maneira hoje? Muitos. Mas aí, irmãos, nós vemos a carta de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, nós vemos que o texto ele fala assim, olha, o versículo 9 ao versículo 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. As pessoas estão, irmãos, se satisfazendo com esses homens dessas operações de erro. Há quanto tempo você não vê um milagre na sua igreja, irmãos? Eu posso dizer, há quanto tempo a gente não vê um milagre, irmãos, no meio do cristianismo? Há quanto tempo? Eu não falo de milagre, irmão, de salvação, que nós temos visto muito pouco também, salvação de almas. Pessoas irem na frente após uma pregação, chorando, se convertendo. Há quanto tempo você não vê isso? Você vai falar, pastor, eu vi isso ontem no meu culto, eu vi isso no domingo, eu vi isso na terça, eu vi no nosso culto, talvez vi hoje no nosso culto. Mas há quanto tempo você não vê isso acontecer de uma forma direta, diária, nos cultos? Não se vê, irmãos. E quando se parte para o milagre, de operação de milagre, restaurar a vista de um cego, de curar um enfermo paralítico, pessoas entrarem, irmãos, numa cama, numa esteira dentro de uma igreja, numa maca e saírem andando. Quanto tempo a gente não vê isso? As pernas de um paralítico receberem de volta e sair andando. Agora milagre, irmãos. Pessoas falam em milagre de curar feridas. Pessoas entram lá aquelas feridas. Milagre, irmão, de tirar a pessoa das drogas, fazer a pessoa estar cheirando crack e sentir nojo e bota a mão na cabeça da pessoa, ela fica curada. Irmãos, isso é fantasia. Isso é coisa do inimigo. Isso é mentira. São sinais, irmãos, são mentiras, poderes, sinais de prodígio da mentira.
Isso não existe, irmãos. Isso é fantasioso, são sinais fantasiosos, mentirosos. Então, irmãos, onde é que temos visto os milagres? Onde é que temos visto esses grandes milagres que nosso Deus deixou? Ele fala que vos dou poder. Onde é que está esse poder? O homem hoje está usando o poder para si próprio, para seu próprio benefício. Enquanto que esse poder é para usar para a humanidade, para pisar serpentes, escorpiões, as hostes do mal, para que eu não seja dominado por elas. Mas o homem não está usando esse poder, está usando para benefício próprio. Então esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 11, ele fala que é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por quê, irmãos? Porque o homem as pessoas já tomaram a decisão das suas escolhas. É mais fácil acreditar nesses mentirosos, nesses gananciosos, nesses que se vestem diante de uma igreja, colocando aquele pano de saco sobre o seu ombro, se fingindo a falsa humildade. A humildade não está da forma que eu me visto. Eu posso colocar um terno mais caro que existe, mas a humildade está dentro de mim, não é naquilo que eu visto. Eu não preciso botar uma roupa simples, um sapato furado, andar de chinelo, andar com a camisa toda, com a gola toda gasta, fazer que eu sou um homem simples, ou você é uma mulher simples, não. Não é a forma que você se veste que relata a sua simplicidade, que relata a sua humildade, não. Mas é que vem do coração, são as tuas palavras, a tua obediência a esse Deus maravilhoso. Então, meus queridos, por isso que Paulo ele fala aqui, os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, a palavra de Cristo, o apóstolo Paulo fala, desperta tu que dormes, resplandece dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que Ele possa te iluminar, que Ele possa resplandecer a glória dEle, a luz dEle sobre a tua mente, sobre o teu pensamento, e possa fazer de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, um homem consciente, uma mulher consciente daquilo que você ouve, daquilo que você pratica, e Ele possa te orientar, te conduzir por veredas justas. Volte para o caminho do Senhor. O inimigo, ele está voltando. E ele já está com seus mensageiros infiltrados em muitas denominações, e muitos líderes não têm visto isso por causa da sua ganância. O inimigo está dentro de muitas denominações. Não vou falar a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo somos nós, somos servos do Senhor. Mas algumas denominações, ele já está infiltrado com seus mensageiros. E está ali já praticando as suas obras, suas artimanhas. E esses homens gananciosos, presunçosos, mentirosos, falsificadores da verdade, essas mulheres da mesma forma, não estão percebendo. Sabe por quê? Estão cegos pelo poder, cegos pela ambição de poder. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha querida irmã. Ele te dê a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa palavra santa, viva, essa palavra fiel e eficaz, que se compraz para aquilo que é enviada, meu Deus. Te louvo, te exalto, te glorifico, da forma que o teu Espírito, ele falou comigo e ele me conduziu. Que ele possa agora conduzir esses amados irmãos por uma vereda justa. Abra suas consciências, as suas mentes, a sua inteligência. Abre, meu Deus, os seus olhos, ó Deus, espirituais, para que eles possam ver, ó Deus eterno, e sair desse laço, meu Deus eterno, dessas mentiras, dessas palavras facciosas, mentirosas, ó Deus eterno. Meu Deus, em nome de Jesus. Sabemos que tu estás à porta para buscar a tua igreja amada, meu Deus. E eu te peço, ó Deus, desperta esses que estão dormindo, esses que estão, ó Deus eterno, debruçados, ó Pai querido, talvez nesse conforto, nessa sala de conforto, meu Deus eterno, e não tem buscado, meu Deus, o revestimento, uma vida de arrependimento. Mas que a partir dessa palavra, eles possam, meu Deus, olhar para o alto
e ver que é daí que vem o socorro, meu Deus eterno, e se libertar desse laço desse inimigo. Eu os entrego em tuas mãos, os abençoo e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê a vitória em nome de Jesus, meus irmãos.